Olá, amigos do canal Histórias e Histórias. Hoje vamos falar um pouquinho sobre vaquejada. Para quem ainda não sabe o que é vaquejada, é um esporte típico do Nordeste brasileiro, em que dois vaqueiros montados em seus cavalos tentam derrubar o boi em alta velocidade. Pois é, vaquejada já existe no Brasil todo, exceto no extremo sul do nosso país. Eu entrevistei Fernando Guerra, que escreveu o livro Memória das Vaquejadas de Surubim. Surubim, que é o berço da vaquejada urbana no Brasil e no mundo. Então, foi muito interessante. Foi uma parceria da Alas com o Reduto Coletivo e o SESC dessa cidade, da qual eu faço parte também. Então, espero que você goste, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Grande abraço, deixa eu botar aqui meu chapéu de vaqueiro para poder entrar no clima. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Leva o teu gado, vai pensando no teu bem. Olá, queridos amigos surubinenses. Estamos aqui para mais um diálogo sobre a história de Surubim, desta vez baseado nesse livro aqui, ó, Memórias das Vaquejadas de Surubim. Aqui é uma parceria da Alas com o Reduto Coletivo e o SESC. E o entrevistado de hoje é Fernando Guerra, nosso amigo Fernando Guerra, Fernando Farias Guerra. Seja bem-vindo, seu Fernando. Muito obrigado, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo aí. Estamos aí à inteira disposição sua e Muito dos bem. Participantes da... Muito bem. Então veja só, vou falar um breve histórico aqui do seu Fernando Guerra. Fernando Farias Guerra nasceu em Surubim em 1948. Artista plástico desde 69, realizou sua primeira exposição no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. Conquistou 4 premiações em salões de artes plásticas daqui de Pernambuco, do estado da Guanabara, do antigo estado da Guanabara, que agora é o estado do Rio de Janeiro, né? E em São Paulo também. Foi fundador, né, do jornal Correio do Agreste, publicou seu primeiro livro, intitulado A Confissão da Pedra e Outros Poemas, em 2011. Alguns livros estão por vir também, entre eles A História das Secas de Surubim, e ele tem algumas menções honrosas, né? Tanto na primeira como na terceira edição do Prêmio Pernambuco Literário. E esse livro aqui, Memórias das Vaquejadas de Surubim, é sobre ele que nós vamos tratar hoje. E eu, quando estava vendo o seu currículo, seu Fernando, eu estava lembrando, né, claro, reservadas as proporções, eu estava lembrando de Leonardo da Vinci, porque quando a gente estuda Leonardo da Vinci, a gente vê que ele foi um homem universal, assim, né? Ele tinha uma habilidade em várias áreas, nas artes, né? Ele estudava anatomia humana, enfim. E eu percebo que o senhor tem essa veia artística muito forte, né? O senhor escreve, o senhor pinta, o senhor já teve reconhecimento. Eu queria fazer uma ressalva aí, é o seguinte, você está me chamando de São Fernando, né? Seu Fernando. Me chame de Fernando. Né? Pronto, Fernando Guerra, então. É isso aí. Eu mereço essa distinção de São Fernando. Ó. Seu Fernando. Não, precisa ser, não, entende? Tira isso aí. Muito bem. Fernando Guerra. Então, eis aqui, né, o nosso amigo de hoje, que vamos falar um pouquinho sobre a história das vaquejadas de Surubim. Muito bem. Fernando Guerra, veja só, primeiramente eu gostaria de saber o que é que motivou o senhor, né, ou você, como você mesmo falou, a escrever essa obra, Memória das Vaquejadas de Surubim. Eu presenciei ao longo da minha vida aqui em Surubim muitas vaquejadas, que eram coisas que estavam intimamente ligadas à cultura do povo nosso povo, né? E depois eu vi que essas coisas estavam sendo distorcidas. Tive uma vez no parque de vaquejada de Seu Dom Galdino e um aboiador daqueles estava se referindo a Seu Dom Galdino como o inventor da vaquejada.
Seu Dom Galdino tinha a sua importância porque foi ele que deu continuidade às vaquejadas, mas isso não correspondia à verdade. Depois havia algumas coisas que foram escritas sobre a vaquejada de Surubim, que também eram inteiramente, dissonantes do que seria, ou do que realmente é a verdade histórica das vaquejadas de Surubim. Achei necessário recompor tudo isso, tendo em vista que a vaquejada é uma matriz importantíssima da cultura popular da nossa terra, da nossa gente. Então é algo importante. Depois, inclusive, a gente descobre, porque constata isso documentalmente, que a vaquejada de Surubim é a vaquejada mais antiga do país. Então é uma outra coisa que se reveste de uma importância muito maior, né? Com certeza. Então, É a mais antiga, a vaquejada urbana, mais antiga. Acho que a gente contribuiu para isso aí, para dar um ponto final nessa história. Muito bem. Porque havia uma disputa entre Itapebussu, no Ceará. Certo. Itapebussu, acho que é. E diziam que lá era a vaquejada mais antiga do que a de Surubim. E a gente chega para lá em tudo isso, mostrando ponto a ponto as razões pelas quais a vaquejada de Surubim é a mais antiga do país. Não existe nenhuma outra vaquejada em todo o Nordeste, e, consequência, no Brasil inteiro, que tenha iniciado as suas atividades como vaquejada na década de 1930. E a de Surubim é de 1937, documentalmente comprovado. Esse livro aqui traz tudo isso devidamente registrado. Então a gente muito bem, resolveu essa questão. Então foi uma justiça histórica, né? De poder resgatar esse pioneirismo de Surubim, né? Nós colocamos nas mãos dos que fazem a vaquejada hoje essa coisa importante de estar realizando o que verdadeiramente, sem nenhuma contestação, é a vaquejada mais antiga do Brasil. Muito bem. Então, aí a gente reforça, no caso, a mais antiga em termos urbanos, né? Porque em termos rurais a gente não tem aquela ideia, né, Fernando? É porque a vaquejada tinha uma outra conotação. A vaquejada, a apartação, a vaquejada nas fazendas, antigamente era uma outra coisa. E também há registros da derrubada do boi pelo rabo no Brasil, cerca de, no século XIX, 1800 e lá vai pedrada, né? Então é uma coisa, mas as vaquejadas, quando elas chegam à cidade, a vaquejada, quando chegou à cidade, que ela veio como uma forma, com um novo formato, né? E tem até aqui uma coisa interessante e eu acho que era interessantíssimo que eu lesse aqui, dentro da apresentação de Zé Nivaldo Júnior. Ele diz o seguinte: o que este livro prova e comprova, com depoimentos e registros escritos e audiovisuais, historicamente aceitos pelos mais rigorosos critérios, eu estou sem óculos, estou tentando ver, é que Surubim foi palco da primeira vaquejada urbana no Brasil, organizada, com regras definidas e premiações determinadas, né? O óculos está aqui, mas tudo bem, acho que deu para ler, né? Deu para ler, então, deu para entender muito bem. Isso aqui, essa apresentação de Zé Nivaldo Júnior é excelente, porque Zé Nivaldo vivenciou isso também. Muito bem, Zé Nivaldo Júnior morava naquela rua ali. Ele que fez o prefácio, né? Ele morava naquela rua ali, que é a rua ali ao lado do Banco do Brasil, né? Certo. E ali mais embaixo, na década de 50, aconteceram várias vaquejadas ali, e ele vivenciou isso. Ele registra isso no próprio depoimento dele, a título de prefácio aqui, importante. Muito bom, muito bom. E me foi muito, sabe... E é uma joia, né? A pessoa tem um livro com prefácio, né? Feito por Zé Nivaldo Júnior, né? Uma pessoa tão renomada na literatura, né? Ô Fernando Guerra, veja só, quando eu estava percebendo que na sua pesquisa sobre a vaquejada, né? Porque a gente imagina assim, aqui no Brasil nós fomos colonizados por portugueses. Então a gente poderia pressupor que essa vaquejada veio de Portugal, mas não. Existem registros, eu vi aqui na sua pesquisa, que a vaquejada veio da Espanha. Né? Como é que é isso aí? O Câmara Cascudo fez pesquisas no mundo inteiro. Câmara Cascudo. Câmara Cascudo, que é um grande nome entre os folcloristas do país. Câmara Cascudo. Então ele descobre coisas assim
da Ibéria, a Península Ibérica, tem Portugal e Espanha. E ele vai encontrar alguma coisa na Espanha, desse método de imobilizar o touro puxando pelo rabo, né? Então ele vai encontrar isso, são referências mais antigas que ele encontrou. E isso se espalha para a América Latina, mas né? Aqui na América Latina, na Venezuela, por exemplo, isso é muito mais antigo do que no Brasil, esse método. Ah, né? Interessante. Então eles derrubam. Tem essa questão também, de derrubar o boi pelo rabo também, lá na Venezuela. Né? Na Venezuela, e eles né? chamam, a festa dele lá chama coléu. Coléu. Então o coléu seria a vaquejada dos nossos lá. Agora vizinhos, com né? outras, latino-americanos. outro sistema de bota o rabo na perna, puxa pelo cavalo, alguma coisa é diferente. É um pouquinho diferente a técnica. É outra coisa. É como futebol de salão, futebol de campo, né? Basquetebol, a bola, o jogador. Com certeza. Mas técnicas e formas diferentes. Muito bem. Eu sei que é uma pergunta meio óbvia, né? Mas para quem está nos assistindo, diga aqui para a gente, Fernando Guerra, por que a vaquejada, né, nos tempos rurais do Brasil, ela não era para escravo? Porque escravo, ele não saía na pega do boi no mato. Não é que não era para escravo. Eu disse, dificilmente a escravidão se estabeleceu na zona rural dos sertões como se estabeleceu na zona canavieira. Ah, com certeza. Porque no sertão o escravo que estava envolvido com a fazenda, ele montava a cavalo e vivia solto, né? Havia uma diferença muito grande. Então a escravidão na zona rural sertaneja, quando estava intimamente ligada ao criatório de gado, era diferente do negro junto à senzala da Casa Grande, do engenho de açúcar. Era outra história, completamente diferente. Então, coisas que são inteiramente visíveis. Eu acho que também, além disso que o senhor falou, a gente pode dizer que seria um perigo, né, soltar os escravos na pega do boi no mato, porque ele teria toda uma liberdade para fugir, né? Mas as pessoas que eram escravas, que trabalhavam nas fazendas, de uma certa forma, tinham essa liberdade. Né? E eram, né? Essa liberdade. Muito bem. Não havia sentido você trabalhar numa fazenda como vaqueiro, sendo escravo, que se não pudesse montar num cavalo, se não pudesse sair. Isso era... Então, é por isso que eu digo, há uma diferença fundamental aí. Né? Evidentemente que os escravos que foram utilizados para o plantio do algodão, né? Diferente. Mas aqueles escravos que se integraram na vida pecuária, eles provavelmente tinham essa liberdade, eram mais livres do que os outros escravos que eram inteiramente vigiados cotidianamente, diuturnamente. Muito bem. O senhor puxou uma coisa interessante, né? Porque a zona da mata da região do Nordeste era uma outra história em relação ao sertão do Nordeste, né? Eu escrevi esse livro aqui. Não, por favor, pode falar. Tem um capítulo aí que eu falo a existência de dois Nordestes. Isso, dois Nordestes, exatamente. O Nordeste da zona da mata, Nordeste canavieiro, e o Nordeste pecuário, o Nordeste do semiárido, que é outra coisa completamente diferente. São diferenças muito profundas, diferenças ecológicas, diferenças étnicas, diferenças de cultura. E essas coisas prosperaram. É um outro Nordeste, né? Prosperaram de forma... Há muito mais diferença entre o Nordeste semiárido e a zona da mata do que entre o Nordeste e o Sul do país. Com certeza. Agora, como a gente está interligado intimamente, né? E a gente passa o dia que vai dormir em Recife, digamos, e aquela coisa toda, então a gente não vê essas diferenças. Exatamente. É porque a gente está bem pertinho da zona da mata, né? Pertinho. Então essa conexão, ida e, sabe, essa via de mão dupla, ela integrou mais. Integrou mais, mais, veja né? que o solo é diferente, o clima é diferente, o índice pluviométrico é diferente, os rios lá são perenes, aqui são rios temporários, aquela coisa toda. Daí que surge, Fernando Guerra, a questão
As culturas agrícolas são diferentes. Ah, muito bem. Emendando, sem querer interromper, mas já interrompendo, né? Emendando aí, a gente pode falar da questão do ciclo do couro, né? Existe aqui, aí basicamente, do semiárido, houve o chamado ciclo do couro, ou ciclo do gado. O que seria E o isso? ciclo da cana-de-açúcar. Ok. Seriam as atividades econômicas Voltadas para o que sertão. existiam nesses ambientes, Ok. geograficamente, né, definidos. Então era impossível você ter um canavial no sertão. Ah, com certeza. Né? Com certeza. O gado foi expulso da zona canadeira, dos sertões, porque não dava para conviver gado e cana-de-açúcar. Né? E a cana-de-açúcar era o ouro da época. Era o ouro da época, Então exatamente. você não tinha. E outra coisa, as cercas eram muito, muito complicadas de serem feitas. Isso melhorou depois com a invenção do arame farpado, que já é coisa do século XX, começo do século XX. A cerca do Avelóis, o senhor acha que também ela tem uma interferência aí? Eu ela acho que tem a cerca do Avelóis, eu falo até isso aqui, como a cerca do Avelóis, ela se estabeleceu, é uma planta que veio da África, deve ter vindo com os negros para alguma atividade, e me parece que tem uma ligação com os cultos afro, né? Os cultos afros. E esse Avelóis se estabeleceu assim e se deu muito bem como cerca divisória, sobretudo inicialmente no agreste. O que é fácil de plantar, planta por estaquia e se reproduz com facilidade e aguenta todo tipo de sol. Passa a maior seca, está lá um Avelóis, sabe? Vivo. E é provável que no agreste tenha havido, antes do que no próprio sertão e na própria zona da mata, uma convivência mais harmoniosa entre a agricultura e a pecuária. Por causa da cerca do Avelóis. Porque tinha que haver cercas divisórias, porque o gado entrava no roçado do outro, na zona da mata, o gado entrava nos canaviais e fazia os maiores estragos. Com certeza. Acho que em 1700 tem essas coisas relatadas aqui nesse livro. Acho que em 1700 e alguma coisa foi determinado pelo Império que a criação de gado tinha que ir para o interior, cerca de 10 léguas. Isso. Mais ou menos isso. E essas leis, elas iam, com o tempo, eles iam aumentando, né? O senhor falou 10 léguas, depois eles colocavam mais 10, porque a zona da mata aqui no Brasil, ela era para cana-de-açúcar. Então, a criação de gado, né, ela foi toda, bora dizer essa expressão, ela foi toda empurrada para o sertão. Daí essa cultura, né, Fernando Guerra? Da vaquejada, né, da pega do boi no mato. A vaquejada não podia começar na zona de cana-de-açúcar, né? Não tinha como, né? Então, tem coisas, inclusive, expressões. O maracatu não dava para ter nascido aqui no sertão. Porque o maracatu nasceu no ambiente do engenho de açúcar. Né? Exatamente. No ambiente das senzalas. Com certeza. Era onde havia o maior contingente de negros, de africanos, de escravos. Exatamente. Era justamente estavam intimamente ligados à cultura da cana-de-açúcar. Muito bem. Nessa nossa primeira parte aqui, né, eu gostaria de destacar algo muito interessante, porque ao ler o seu livro, a sua obra, eu percebi que ela foi fonte de uma pesquisa muito profunda, né? O senhor cita aqui, por exemplo, quem já falava de vaquejada? Câmara Cascudo, que o senhor já citou, o escritor José de Alencar, também lá no século XIX, 1874, mais ou menos, né? O próprio Euclides da Cunha, nos Sertões. Então, esses registros sobre a vaquejada no Brasil, não a vaquejada urbana que estamos falando, mas a vaquejada no campo, eles eram de 1874, mais ou menos. Derrubada do boi pelo rabo. Pelo rabo, né? Mas o senhor encontrou um registro mais antigo do que esses que eram datados, né? 2 registros. Com nossas pesquisas, o Câmara Cascudo, ele fala que parece que a primeira vez que ouviu falar, leu algo a respeito da derrubada do boi pelo rabo, parece que é de 1874, com José de Alencar. Isso. E depois aí no século, nesse século XIX,
Tem outras referências também, tem o Euclides da Cunha nos Sertões, se refere. Isso. Tem um outro personagem importante aí, que é o Irineu Joffre, também, que ele fala também no século XIX, mas todas são datas. Ele diz que a data mais antiga é essa que ele viu descrita por José de Alencar. E nessas pesquisas que a gente começou a fazer, agora há de se convir que hoje é muito mais fácil, né? Hoje nós temos a internet, nós temos uma programação, né? O conhecimento está mais interligado, né? Então, há muito mais facilidade hoje do que naquela época. Eu tive acesso a 2 livros fundamentais. Um que foi o Diário de Viagem de Francisco Freire Alemão, anterior a esse 1874, que ele fala de uma exibição de vaqueiros do interior do Ceará, para comissão, que era uma comissão que foi formada pelo imperador Dom Pedro II, para conhecer o Ceará, o interior do Ceará, que o interior do Ceará era uma incógnita, ninguém sabia o que é que tinha por lá. Século XIX. Então essa comissão foi formada para fazer um levantamento minucioso, etnográfico, mineralógico, essa coisa toda. Então, há uma descrição nesse livro sobre um momento em que os vaqueiros de uma região lá do interior do Ceará se apresentaram para eles, para a comissão, derrubando o boi pelo rabo. Olha que interessante. Então essa é mas aí ainda assim encontro naquele outro livro que está referido aí, que é do Piauí, né? É o Memória Cronológica, Histórica e Geográfica da província de Piauí. Essa memória cronológica da província do Piauí refere-se, tem uma data mais antiga ainda do que essa que eu encontrei no livro de Francisco Freire Alemão. Certo. Ele diz o seguinte, diz que vaqueiro, para ser bom, ele tem que saber derrubar o boi pela vara de ferrão, que era o processo que se utilizava anteriormente à derrubada do boi pelo rabo. Então, para ele imobilizar um touro, ele utilizava uma vara de ferrão, que era uma vara comprida. Ele corria atrás do boi, encostava na anca do boi e desequilibrava, o boi caía. Então, isso era praticamente impossível de você trabalhar isso aí dentro de uma caatinga. Com certeza, né? Você correr no meio da Jurema seca com uma vara de ferrão, né? Ele se referia a isso, lá no interior do Piauí. O vaqueiro, para ser bom, tem que saber derrubar o boi dessas 2 formas. Pela vara de ferrão e pela puxada pelo rabo. Então, matou. Eu não descobri nenhuma outra data mais antiga do que essa. Então, eu poderia ter anotado esses itens. Mas foi um feito, né? Falar, mas eu vou procurar isso aqui dentro agora, vai dar trabalho. Então, mas o foi livro um aqui achado. tem esse livro aqui, ele fala dessas questões com mais minúcias. Mais minúcias e com mais apropriação, né? Sem dúvida. Eu posso até estar esquecendo uma coisa ou outra, mas aqui está devidamente registrado, confirmado, com certeza. Batido prego, ponta virada. Aí sim. Mas vamos para Surubim agora? Muito bem, a gente já compreendeu que a vaquejada ela surgiu na Espanha, são os relatos mais antigos. Pode ter surgido na Espanha. Pode ter surgido, né? É uma probabilidade que ele se espalhou também em outros países vizinhos, né? Veio para o Brasil, teve todo esse registro aí. O senhor encontrou o registro mais antigo, que foi anterior ao ano de 1874. Mas agora vamos para Surubim. Surubim é o berço da primeira vaquejada urbana do Brasil, que foi em 1937, né? Aqui o senhor coloca no livro que a vaquejada de Surubim a gente pode dividir em 3 grandes ciclos. O senhor poderia falar para a gente quais são esses ciclos? Bom, veja lá. Quando eu comecei a procurar, primeiramente, a pesquisa, qual foi a primeira vaquejada? Havia muitas informações contraditórias. Mas eu fui a pessoas e tem uma coisa que me deixou criou uma certa dificuldade. O Edivaldo Clemente, ele faz uma entrevista com Paulo Guerra, que é meu tio,
e que era uma pessoa que esteve na primeira vaquejada, e que era uma pessoa que estava no ambiente inicial das vaquejadas de Surubim. E ele fala que a primeira vaquejada foi em 1934. E eu começo a procurar pesquisa daqui, pesquisa dali, não encontro nenhuma coisa que me conduzisse até essa data. 1934, não tem nada, nenhuma referência. Então aí eu começo a conversar com outras pessoas e começam a sugerir outras datas. 1937, foi quando começou a cair 37. Um dia minha mãe falou para mim, disse, Fernando, é o seguinte, você está metido aí com essa história, procurando aí esse negócio de vaquejada? Seu pai deixou alguma coisa por escrito aqui. Meu pai era irmão mais velho de Paulo, ou seja, Paulo Guerra, meu pai escrevia tudo, né? Escrevia as coisas, anotava, registrava, de formas que depois, lá na frente, ele foi correspondente do Jornal do Comércio. Olha Surubim, só. né? Então ele disse, está aqui. Aí ele tem uma notazinha lá, disse a primeira vaquejada de Surubim. Aconteceu no dia tal, está tudo aqui, eu não decorei o dia, né? No dia tal, no mês tal, de agosto de 1937. Eita! Na localidade tal, aqui nessas proximidades onde tem a rua Jerônimo Meráclio por ali, porque naquela época não existia então, não existia casario ali. Rua Jerônimo Meráclio. Então foi onde acolheu a primeira vaquejada urbana de Surubim, né? Em torno da rua Jerônimo Meráclio. Em torno da rua Jerônimo Meráclio, porque certo. ali não havia ruas ali. Tá? Aham. Havia ruas. Havia uma descida assim da Jerônimo Meráclio, mas depois era o que? Era descampado, né? Aquela coisa toda. Então a primeira vaquejada foi ali. Certo. E ele conta detalhes dessa vaquejada, quem participou. Né? Olha só. Quem não participou. Tem uma Conta carta fato. que o senhor tirou uma foto, uma carta do seu pai, né? Essa aí que é um documento. É um documento histórico, Documento com certeza. Aí o que acontece? Eu vou nas minhas pesquisas nos jornais, Certo. que eu começo a mexer, as minhas viagens a Recife, Aham. eu passava, às vezes, uma parte considerável lá dentro da Fundação Joaquim Nabuco, né? Fundação Joaquim, pesquisando os jornais, Jornal do Comércio, Jornal Pequeno, Jornal Diário de Pernambuco, encontro no Diário de Pernambuco de 1937. Eita! Então está tudo registrado, fotografado, inclusive um dos jornais que eu fotografei, de 1937, agosto de 1937, e eu digo que é a certidão de nascimento da primeira vaquejada de Surubim. Muito bem. Está aqui dentro, está aqui, esse livro eu acho que tem esse mérito. Não, com certeza. É uma cobra fonte. e mostra o pau, né? Tem esse mérito aqui. Então, aí tem dizendo, ele tem umas 3 ou 4 matérias, diz, vai se realizar uma vaquejada. Isso eu não considerei, né? Porque vai se realizar, de repente não se realiza. Mas aí tem lá, desde ontem, fala, né, que está acontecendo a vaquejada do Surubim. Está dizendo que está se realizando a vaquejada. Então eu digo, bom, isso aqui já confirmou. Já confirmou, exatamente. E daí para frente. Né? Então, olha que interessante. O Diário de Pernambuco já registrava essa primeira vaquejada, né? A gente vai ver, eu vi alguns detalhes, que a cerca, nessa primeira vaquejada, ainda era cerca de avelóis também, né? O prêmio eram medalhinhas, né? O prêmio era medalhas. Eu não confirmo se eram cerca de avelóis, mas eu digo Certo. que a cerca de avelóis deve ter colaborado muito para essa corrida do gado direcionada, né? Ok. Porque as outras era pegar o gado no descampado dentro da caatinga. E quando ela passa, né? Mas aí... Foi na gestão de Paulo Mota, não foi? Prefeito Paulo Mota, né? Paulo Mota. Ele foi, inclusive, nesse mesmo ano ele saiu da prefeitura por conta da política. Tem um capítulo que a gente fala aí sobre as questões políticas da época. Né? Isso. Então eu situo o ambiente político também como ambiente... Exatamente. Em 37 foi o golpe do Estado Novo Getúlio Vargas, ele modificou vários governadores e prefeitos, né? E o Surubim entrou no meio também, né? No fim do ano já não era mais Paulo Mota prefeito, mas em agosto o prefeito era ele. Era ele. Ô Fernando Guerra, veja só. E aí os ciclos, né? Sim, os ciclos, rapaz. Aí teve 37, acho que 38, acho que 40 e 41. De 37 a 41, vaquejadas, né? 4 vaquejadas, Uhum. que foram as primeiras vaquejadas que dão a Surubim a primazia de ter feito as vaquejadas, de estar fazendo
dando continuidade às vaquejadas mais antigas do país. Isso. Então, o primeiro ciclo das vaquejadas. Em 1942, Isso. o então juiz de direito de Surubim, que é o Oscar Loureiro, ele proíbe as vaquejadas. Então, em Vaquejada, 42, ele proíbe as vaquejadas. Briga de galo, briga de canário, acabou tudo. E ele é um personagem muito respeitado. O juiz Oscar Loureiro, Oscar né? Loureiro, era muito respeitado. Que hoje dá nome à rua, que é a Cabaceira ali, E né? A foi rua principal da uma Cabaceira. pessoa importante, era uma pessoa... E eu digo o seguinte, olha, ele botou moral em Surubim, botou mesmo... Enquanto em Surubim tinha um juiz desse, em outras cidades por aí era uma coisa complicada. Você pitava e bordava. Não deu espaço para o aparecimento, na época, de nenhuma liderança truculenta. Importância Importantíssimo, enorme, né? Tempo do coronelismo, né? Na década de 1940, ter um personagem, sabe, absolutamente respeitado em Surubim, né? E isso impediu o fortalecimento do coronelismo aqui, tá? De gente que mandava e desmandava. Enquanto ele existiu aqui, não houve isso, né? Bom, enquanto ele é vivo, ele morre em 1948, acho que... 48. Quando ele morre em 48, no ano seguinte, a cidade inteira começa a se organizar para fazer a sua vaquejada. Né? E essa vaquejada foi uma vaquejada que teve uma repercussão nacional. Essa após a morte do juiz Oscar Loureiro, né? 1949. Certo. Por quê? Fala pra gente, Fernando Guerra, que repercussão foi essa da vaquejada de Surubim de 1949? Porque eu vi que o senhor dá um destaque importante a ela, né? Porque parece que ela teve uma cobertura nacional, teve uma revista importante na época, né? Documentário filmado. Um surubinense importante. Ele tem uma importância enorme, e sobretudo agora que o agronegócio está alavancando a economia do país. Tá? O agronegócio. Que surubinense era esse? José Irineu. Ele é fundador da Embrapa. José Irineu. José Irineu Cabral. Ele é fundador da Embrapa, é parente do nosso amigo ali, do Igor, é meu parente também ainda. Né? Então ele foi o fundador e o primeiro presidente da Embrapa. A Embrapa está por trás de qualidade, sabe, de produtividade nas áreas de agricultura e de pecuária. Inclusive, nós tínhamos aqui uma estação experimental que, infelizmente, foi de água abaixo, por falta da intervenção dos poderes públicos, na época que estão mais interessados em se manterem no poder do que propriamente, né? Com certeza, fazer alguma coisa pela cidade. Então, o Zé Irineu Cabral, ele já exercia uma função importante no Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro, que era a capital do país. Certo. E o irmão dele, João Cabral, que era ligado, foi um dos maiores vencedores de vaquejada, um grande aficionado de vaquejada. E ele, querendo dar uma força para João Cabral, dessa vaquejada de 1949, ele trouxe para Surubim o principal repórter da revista O Cruzeiro. Olha só. E a revista O Cruzeiro naquela época era como se juntasse, isto é, Veja, tudo, juntava tudo e não teria a importância. Era a mais badalada da época, revista Cruzeiro. Cruzeiro naquela época era a grande revista nacional. Olha só, e fez a cobertura nossa aqui. Circulava no país inteiro. Então trouxe esse principal repórter da revista Cruzeiro. Trouxe uma equipe de cinegrafistas. Olha só. E esse filme sobre a vaquejada de Surubim, que nós resgatamos, conseguimos resgatar isso. Foi um feito, né? Esse filme, ele rodou o país inteiro. Do Rio Grande do Sul ao ponto mais extremo do norte. Esteve em todos os cinemas nacionais, que antigamente tinham em todos os cinemas nacionais. Todos os cinemas do país. Então esse documentário da vaquejada de Surubim rodou nos cinemas do Brasil inteiro. A revista Cruzeiro teve em todas as cidades do país. Olha só. Falando de Surubim, que ninguém sabia nem que existia. Né? Então,
essa revista Cruzeiro mostrou. E outra, quando me falavam dessa revista, e eu não acreditava muito, porque ninguém em Surubim tem essa revista. Mas como é que é? Essa revista existiu mesmo, inclusive, resultado. Eu comecei em todos os lugares que eu ia, fui a Brasília, fui na biblioteca do Senado, fui na biblioteca do Ministério da Agricultura. E nada de encontrar. Nada de encontrar. Em Recife, bati as bibliotecas todas. Quando estive em São Paulo, aí me falaram... Em São Paulo? Seguinte, isso aí é coisa... A revista Cruzeiro era dos Diários Associados. Tem uma conexão com o Museu de Arte São Paulo, MASP, que foi fundado por Assis Chateaubriand. Paraibano. Que era o comandante dos Diários Associados. Uhum. Vai que você encontra lá na biblioteca do MASP. O Museu de Arte de São Paulo é o museu mais importante do Brasil. O museu de arte mais importante do Brasil. Isso, exatamente. E aí eu bati lá e foi uma alegria. Pedi uma série de revistas do Cruzeiro para olhar. Olha e começa a olhar, 1948, parar, pá. Aí, pô, a revista foi um deslumbramento, porque foi uma vibração que eu tive. Talvez uma das maiores vibrações que eu tive. Que ótimo. Porque aí de repente você chega lá, são 10 páginas mais ou menos. 10 páginas só sobre a vaquejada de Surubim. 10 páginas sobre a vaquejada de Surubim. Tudo aqui. Isso aqui é um documento. Tá? Então isso para mim foi um deslumbramento. Então, o filme da vaquejada. Existia um cinema chamado Cine Teatro Capitólio, cinema de seu Luiz Fonseca. Aqui em Surubim. Cine Teatro Capitólio. Existia esse. Certo. E toda vez que ia ter uma vaquejada, passava antes, durante a semana inteira, a gente hoje chama trilha, mas a gente naquela época a gente chamava, era o reclame. Né? Reclame, alguma coisa assim, né? Então, passava lá o filme da vaquejada de Surubim. Olha só. E aí então um dia o gordo Lucilo, meu amigo de infância, certo. Lucilo Fonseca disse: Fernando, eu estou aqui com o filme da vaquejada de Surubim. Eita. Vende e a gente divide. Eu digo, vou vender. Claro que a gente não, vende e evapora. E procuramos aqui. O cinema de São José já tinha fechado. Porque a bitola é bitola de cinema, né, profissional. Procurei, bati nada, não conseguimos nada. Deixamos esse filme na Fundação Joaquim Nabuco, porque havia necessidade de fazer uma restauração. Deixamos lá, meses lá. Nada. Aí, olha o seguinte, aí pegamos o filme de volta e encaminhamos esse filme para a Cinemateca Brasileira em São Paulo. E ele transformou esse filme em DVD. Olha só, então o senhor só conseguiu em São Paulo transformar ele de 35mm para DVD, para né? DVD. Então a gente hoje dispõe disso. Já disponibilizei para as pessoas. Né? O senhor ainda tem desse DVD? Quem quiser comprar o livro, tem um DVD para vender também? Tem um DVD para vender também. O DVD está até barato, acho que era R$10, alguma coisa assim. Ah, que maravilha. Mas o filme é um filme de 15 minutos. Mas é o registro de uma vaquejada, como as vaquejadas são até hoje, mais antigo que tem no Brasil. Entendeu? Assim como essa reportagem da revista Cruzeiro também botou Surubim na mídia nacional. Algo Surubim raro, era o quê? né? Era o quê? Talvez menor do que Casinhas hoje. Naquela época, 1949. Hein? E esse filme é bom que a gente vê coisas, vê a praça, a antiga igreja. Né? Olha só. A igreja anterior, a que foi construída pelo Monsenhor Luiz Ferreira Lima, né? Era uma igreja antiga. Essa igreja, eu estou fazendo um trabalho aí, ela tinha uma importância muito grande. Porque nós descobrimos, inclusive, o arquiteto, o autor do projeto arquitetônico. Olha só, quem é ele? Quem é o autor? O senhor lembra? Recorda agora? Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio. Muito bem. E a Teodoro Sampaio era um personagem tão importante que tem cidades em São Paulo com o nome dele. Ele era um baiano,
filho, provavelmente, de um padre com uma escrava. Um padre com escravo, né? Era muito comum na época. Era comum na época. E esse padre deu toda a educação para ele. E é interessante que o Teodoro Sampaio chega um momento que ele já reconhecido nacionalmente, ele compra a mãe dele, que era escrava. Ele compra a mãe dele, compra a liberdade da mãe dele. A liberdade da mãe dele e mais 2 irmãos dele. Olha só. É emocionante, isso é emocionante. Muito então, interessante. Essa igreja tinha esse lado. Então, aparece nesse filme essa igreja. Muito bom. Eu percebo aqui na sua obra, Fernando Guerra, que... Posso tomar aguinha? Você deve, com certeza. Começou a arranhar aqui a garganta. Hein? Com certeza. Né? Então a gente pode definir esses 3 ciclos da vaquejada. O primeiro ciclo, de 37 a 41, né? Porque em 42 o juiz de direito de Surubim, que era o Oscar Loureiro, ele proibiu, né? O segundo ciclo foi após a morte do juiz, que foi de 49 até o momento que seu D. Galdino assume. Em 73. Né? A última... Aí já é outra coisa. Em 73 para cá já é outra coisa, já é o terceiro ciclo, né? Eu chamo terceiro ciclo. Então eu trabalhei os 2 primeiros ciclos. O senhor trabalhou nessa obra os 2 primeiros ciclos. Coloquei ordem nas coisas, historicamente. Muito bem. Né? Ajustei as coisas todas, tudo isso fundamentado em documentos assim incontestáveis. Como era essa questão do azul e do encarnado? Como é que era isso? Rapaz, isso é uma coisa que está intimamente ligada. Pastoril tem um azul, tem encarnados. Tinham que a cavalhada também tinha um azul e tinha encarnados. O azul representava acho que os cristãos, o encarnado os mouros, alguma coisa assim. Então isso passou para a vida rural. Isso estava, impregnou a vida rural dessas coisas todas. Então essas disputas. Então levaram o pastoril para vaquejada. Encarnado, né? e do azul. Então na época de, por exemplo, 49, na revista O Cruzeiro, tem uma fotografia aqui que a gente reproduz, que tem uma bandeirinha lá em cima. Então era o seguinte, quando o Partido Azul estava ganhando, a bandeirinha azul estava lá em cima, tremulando. Então, quando você chegava no parque, né? Uhum. Então você olhava, quem é que estava ganhando? Bandeirinha azul. Mas naquela época era mais fácil de contar, porque a contagem de pontos era partido, quem derrubasse mais próximo da porteira. Então, peraí. Então, o senhor está dizendo que quem derrubasse mais próximo da porteira. Pontos. O gado saiu da porteira. Quem derrubasse mais próximo ali fazia mais pontos. Então, não era como hoje, né? Que tem aquelas faixas, né? Aquela faixa caiu. 0, valeu boi, 0. O boi levantou em cima da faixa, perdeu 0, né? Uhum. Tem que cair. Mas naquela época era uma coisa assim, era da destreza, agilidade, isso aí era. Olha diferente. Só que interessante. Então você chegava num campo desse, no parque desse aí, você tinha como você torcer. Você elegia seu herói, né, seu vaqueiro para torcer, né? Eu vou para uma vaquejada dessa aí, chego lá, valeu boi, valeu boi, 0, valeu boi, 0. Não me diz nada. Não diz emoção nenhuma. Diz alguma coisa para você? Não diz. Diz alguma coisa para você? Não diz nada. Então, é somente para quem está acompanhando ali. Então, a locução nessas primeiras vaquejadas, a gente pode dizer que ela tinha um pouco mais de poesia, ela tinha um pouco mais de aboio. Aí é que eu entro. E Zito Barbosa nessa história? Qual a importância dele nessa narração de vaquejada? Qual o diferencial que o senhor vê de Zito Barbosa, que é filho da terra, que narrou tantas vaquejadas sobre Surubim afora? Desde que eu me entendo de gente, Zito já não estava mais narrando as vaquejadas daqui do parque. Se dizia que Zito demorava muito naquelas narrativas, naquelas coisas todas, o lado poético, né? Claro, claro. Então, as pessoas queriam mais objetividade. Valeu boi ou 0, né? E eles não dizem nem 0 boi, diz 0. Né? Então a coisa assumiu outro caráter. E aí a gente perdeu essa conexão com a população. As pessoas que eram da época da década de 50, que iam à vaquejada, sabiam torcer. Não era somente ver. Não era só ver o cara derrubar. Mas havia por trás a torcida.
Eu vi que até o E senhor hoje disse que as acabou mulheres, tudo né, isso. abraçavam os vaqueiros, né? É. Eles narram aqui que eles, olha, eu fui em tal canto Solon de lá. Melo, tem aqui uma muito história tal. sobre Solon de Melo, Aham. na vaquejada em Casinhas, né, que aí ele foi, conheceu a mulher dele nessa vaquejada, com esse tipo de procedimento mesmo das pessoas que faziam. Quem foi Solon de Melo? Solon de Melo foi um dos grandes corredores, foi um homem de Surubim, quer dizer, viveu em Surubim, Dos grandes corredores de um vaquejada. dos grandes corredores de vaquejada de Surubim, era fazendeiro, importante, tem uma família grande, né? Casou com... ele não é de Surubim, mas ele casou com a senhora da família Miranda e estabeleceu-se em Surubim e foi um dos homens importantes no tocante à pecuária. Né? A pecuária, Nunca né? se meteu em Certo. política, essa coisa toda, então era um dos pecuaristas importantes de Surubim. Muito bem. Eu vi que o senhor fez uma visita em 2009, né, a um vaqueiro que veio para cá na primeira vaquejada, né, que foi o Antônio Alexandre. Ele já está com mais de 100 anos. Conta pra gente aí, Fernando Guerra, como é que foi essa experiência, hein, de entrevistar dos vaqueiros que correu a primeira vaquejada de Surubim, que foi o senhor Antônio Alexandre, com mais de 100 anos. É interessante. Eu fui caminhado para lá para procurar umas pessoas lá na Paraíba, no Cariri, Na Paraíba. Paraibano. Ele era vaqueiro ainda lá, mesmo com a idade avançada? Não, trabalhava. com 100 anos, Vaqueiro né? assim, né? 100 Morava anos. na fazenda ainda. E ele já estava em cego, mas muito lúcido, Eita. muito lúcido. Ah, Então ele falou essas coisas todas. Inclusive ele disse que tem um relato dele impressionante. Ele falou que acho que em Itaperoá, quando chegou lá, né, e antes a vaquejada dela de Itaperoá, aí procuraram logo ele, disse, olha, aqui você vai correr pelo partido, acho que era o Azul, ele era do outro partido, mas aqui você vai correr por esse partido, era do Encarnado. Porque aqui a disputa está muito grande e pode haver problemas aí. A gente não quer acirrar isso. Então você que é bom corredor, que é derrubador de gado, você vai... Então tem essas coisas todas, né? E que ele, quando chegava no fim de derrubar, quando derrubava o touro, lá no fim as mulheres avançavam, botavam fitas e aquela coisa toda, né? Muito, muito interessante, muito interessante. Muito bom, muito bom. Uma vibração. Ele lembrava de tudo, ele lembrava de tudo. Toda. Olha só que memória E boa. foi uma coisa que é aquela história que a cereja no bolo, né? Cereja no bolo, exatamente. Então, Olha foram que momentos bom. interessantes que a gente vivenciou ao fazer esse levantamento sobre as vaquejadas. Muito bom. Olha só, Fernando Guerra, e para você que também está nos escutando, né? Nós tivemos 3 momentos em que a vaquejada ela foi proibida pela justiça. A gente teve em 42 com o juiz daqui de Surubim, o Oscar Loureiro, e essa proibição ela foi até 1948, né? No segundo momento foi no ano de 61 com o presidente Jânio Quadros, que ele proibiu. E em 2016 o STF Também proibiu, né? também proibiu, né? Mas a proibição para valer mesmo foi a de Dr. Oscar Loureiro. Essa vigorou Por 7 anos ali, né? As outras foram logo derrubadas. Muito bem. Como é que o senhor vê o futuro da vaquejada? Para a gente encerrar aqui esse momento, né, tão produtivo, tão rico, né, uma fonte de pesquisa aqui, a gente vê que o senhor passou anos estudando aqui para poder publicar esse livro. Como é que o senhor vê o futuro da vaquejada assim, né? Porque a gente vê que muito daquela cultura antiga, né, dos aboios, da poesia, ela está se acabando, está uma coisa muito mercadológica, que tem seu lado positivo também, né? Mas como é que o senhor vê assim para o futuro? O senhor acha que as tradições elas vão ser totalmente esgotadas ou ainda há uma esperança de nós resgatarmos alguma tradição das vaquejadas antigas? Como é que o senhor vê? Olha, eu acho que a gente não vai ter por onde resgatar essas vaquejadas mais antigas, porque virou um grande negócio. Essa é a questão, né? Hoje, os vaqueiros são profissionais daqui. Esses vaqueiros hoje passam a semana somente correndo e derrubando boi, treinando.
É a profissão É dele. a profissão dele. Então você não tem. E você. A gente ainda tentou, quando eu estive na Secretaria de Cultura, fazer sabe, uma puxada para que as pessoas se conscientizassem da importância da identidade. A identidade dentro de um projeto de cultura é fundamental. Você veja a Missa do Vaqueiro. Se você pegar aquele pessoal todo da Missa do Vaqueiro, começar todo mundo chegar de bonezinho de jockey, que eu já vi gente correr vaquejada aqui de bonezinho de jockey, chapeuzinho de cowboy, né? Acabou. Acabou, é verdade. Então as pessoas não entenderam ainda que isso é um produto turístico. E produto turístico tem uma embalagem. Essa roupagem desse produto poderia ser uma maior caracterização do corredor, integrando-se de uma forma muito mais próxima com o que é a identidade verdadeira de um vaqueiro. Né? Se não dá para correr com aquele roupão de couro, porque interfere, que complica, né? Pelo menos um chapéu de couro, Um chapéu, né? uma perneira, alguma coisa aí para a gente ver que são vaqueiros do Nordeste. Se você vai numa festa de gado do Rio Grande do Sul, está todo mundo lá muito bem caracterizado de gaúcho. E a gente não entende isso aqui. Eles preservam mesmo. Não entende isso aqui. A coisa virou muito, sabe, mercantilizou demais, mas uma visão muito, sabe, míope da questão. A gente pode fazer esse produto, um produto que ele atravesse as fronteiras. É uma festa de gado do vaqueiro do Nordeste, né? Com as suas características todas, com a sua identidade muito peculiar. Só existe isso aqui no Nordeste. Exatamente. Né? E eu não vejo como chegar por aí. Não vejo como chegar. Não vê, né? Não vejo. E nós temos o orgulho de Surubim ser a primeira vaquejada urbana do Brasil. Tudo isso está registrado aqui. Memórias das Vaquejadas de Surubim. É um orgulho para nós, né, esse título, esse aspecto da cultura nordestina, porque hoje eu vi aqui na sua pesquisa que no Brasil inteiro tem vaquejada, exceto no sul, né, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas em todos os estados do Brasil tem vaquejada em suas cidades. E ela começou aqui em Surubim e hoje nós temos esse registro histórico nesse livro aqui. Fernando Guerra, muito obrigado. Muito obrigado a você. Essa foi uma parceria. Tudo bem. Valeu mesmo, a parceria do SESC com a Alas e o Reduto Coletivo. Para quem está nos escutando, tudo isso aqui foi feito com o devido cuidado, devido cuidado da pandemia, né? Então, só distanciamento. Esse aperto de mão aqui que não. Aqui foi, já né? tem um álcoolzinho. Toma aí, meu amigo. Muito bem. Então é isso aí. Esse aqui é o Fernando Guerra, né, falando da sua obra Memórias das Vaquejadas de Surubim. Memória, né? Memória. Muito bem. Está no singular, não está no plural, não. É verdade. É uma memória que tem várias memórias. É isso aí, meus amigos. Até a próxima. Valeu, Fernando. Valeu. Valeu, boi. Valeu, boi.